Meus irmãos, eu quero que abramos agora a Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos, o capítulo 12. Giló, baixa para mim um pouquinho, fazendo um favor, só o retorno aqui. O João potencializou, meus irmãos, o microfone. Romanos, o capítulo 12, do verso 1 até o 8. E você vai ler comigo o que está projetado aqui na televisão primeiro. Volta, Maria, fazendo um favor. Você consegue ler aqui comigo? Agindo. Vamos de novo? Diz assim o texto, olha aí na sua Bíblia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém, amém, meus irmãos. Eu quero que vocês leiam o verso de número 2, todos juntos, bem forte. Olha aí na sua Bíblia, o verso 2. Vamos lá? Amém, meus irmãos, agindo segundo o que somos. Eu estava essa semana meditando nesse texto, pesquisando algumas coisas, orando, e aí eu quis buscar nessa minha pesquisa algumas coisas relacionadas à coerência. E eu trouxe eu vou citar aqui apenas princípios positivos relacionados à coerência. Mas tem também declarações, tem também afirmações de coerência como alguma coisa que quem a busca é tolo. Mas eu quero só o lado positivo da coerência. E aí, um engenheiro de produção chamado Fred Joger diz o seguinte: a verdadeira sabedoria de um homem não está em suas palavras, está na coerência entre o que ele fala e o que ele faz. Um educador artístico chamado Daniel de Paula diz o seguinte: é a transparência da água que a faz ser confiável a nós para o seu consumo. É a coerência entre o que você diz e suas atitudes e ações que te faz um ser humano confiável. E por fim, uma jornalista e escritora chamada Fabi Braga, ela diz o seguinte, olha que interessante: teoria sem prática é como um veículo sem combustível. Por mais potente que seja, simplesmente não irá a lugar nenhum. Olha essa definição dessa jornalista e escritora. Teoria sem prática é como um veículo sem combustível. Por mais potente que seja, simplesmente não irá levar a lugar nenhum. Meus irmãos, e essa é a realidade, e é um dos maiores desafios que eu e você temos. Encurtar cada vez mais a distância entre aquilo que professamos com aquilo que fazemos. Há uma possibilidade de professarmos algo e isso não ser encontrado na ponta dos nossos dedos, não ser encontrado nas nossas relações. Não é muito incomum, às vezes, uma pessoa afirmar com as suas palavras, afirmar com
os seus lábios um princípio, uma realidade, um desejo, afirmar alguma coisa que, na ótica teórica dele, é singular para que a vida possa continuar, mas de repente, quando você olha para aquela pessoa, não se encontra absolutamente nada a respeito daquilo que ele está dizendo. E aí, meus irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Nós somos aquilo que cremos. E nós cremos naquilo que enxergamos. Preste atenção. Nós somos aquilo que cremos. E cremos naquilo que enxergamos. O que isso significa? Quando nós falamos de coerência entre teoria e prática, eu estou mencionando sobre a nossa vida, no contexto geral da mesma. Você, na igreja, não pode ser uma pessoa diferente fora dela. Você, na família, não pode ser diferente no seu trabalho. A coerência é algo necessário. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós somos condicionados por algumas situações que vai nos formando, vai nos formatando. Exemplo, nós que nascemos em uma determinada cidade, que tem uma cultura específica, moramos e crescemos no meio de uma família com suas particularidades, naturalmente vamos absorver situações que têm a ver com essas realidades. Você já viu em alguns momentos uma pessoa que morou a vida toda numa grande cidade, num grande centro, mas essa pessoa resolveu, pós-aposentadoria, vir para uma cidade pacata. Muitas pessoas não conseguem se adaptar. Por quê? Porque ela absorveu a realidade da correria, do movimento de uma cidade grande. O contrário também é verdadeiro. Quantas pessoas saem de cidades menores para os grandes centros para tentar conduzir a vida de uma forma melhor, chega lá, fica 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas não se adaptam e aí retornam para a sua cidade natal. Por quê? Por causa da absorção da cultura, por causa da absorção da realidade que nós vamos vivenciando diariamente. Eu me lembro quando fui para o seminário em 2006, janeiro de 2006, eu cheguei no seminário lá em Belo Horizonte. E aí eu fiquei 1 mês e meio na República, muito próxima do seminário, mas depois eu fui morar com 2 colegas que trabalhavam na primeira igreja presbiteriana, em uma casa onde na sala, uma sala grande, ampla, acontecia uma congregação, era uma reunião da congregação daquele bairro, Cidade Nova. E aí eu me lembro, meus irmãos, que na primeira semana, primeiro final de semana, os 2 saíram e eu fiquei sozinho. Eles foram trabalhar, um em Ouro Branco e o outro lá na própria primeira igreja, mas ele ia dormir na casa de alguns irmãos. Que dificuldade para eu sair. Foi difícil os meus primeiros dias em Belo Horizonte, porque eu saio de Pedra Bonita, uma cidadezinha que todo mundo se conhece, uma cidadezinha onde todos nós somos parentes de certa forma, e de repente eu estou no meio de um centro nervoso, de um anda para um lado e anda para o outro, sem nenhuma amizade, sem nenhum relacionamento. Eu não estava mais perto da minha família, eu não estava mais perto da minha igreja, eu estava em um mundo completamente novo para mim e cheio de novidades. E aí aqueles primeiros meses foram difíceis. Depois eu me acostumei, mas quando chegou o momento da formatura e eu pude voltar para mais próximo de casa, meus irmãos, que coisa boa para o coração da gente. Por causa da absorção que vai nos formatando. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui em nome de Jesus. Só que essa forma natural, ela não pode ser um ponto condicionador com relação à nossa vida espiritual. Com relação à nossa vida espiritual, nós não podemos de forma nenhuma permitir que aquilo que os nossos olhos estão vendo molde o nosso coração para vivermos segundo uma crença que podemos tocar. Quando nós olhamos para o movimento espiritual, aí a gente precisa compreender que a graça de Deus deve entrar em ação
e transformar aquilo que nós absorvemos lá no Jardim do Éden quando a queda aconteceu. Quando a queda aconteceu em Adão e Eva, foi natural e imediatamente transferido a todos aqueles que viriam da sua descendência. E aí todos foram formatados espiritualmente com defeito. Todos os seres humanos nascem quebrados. Todos os seres humanos nascem inimigos de Deus. Eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Isso é a palavra de Davi lá no Salmo 51. E a grande questão para nós é o seguinte, meus irmãos, quando nós pensamos em aspecto espiritual, é necessário compreendermos que o movimento de fora precisa invadir o nosso interior e aí então termos essa coerência entre aquilo que confessamos com aquilo que fazemos. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando Cristo vem, quando Cristo se encarna, quando Cristo tem uma vida justa, uma vida perfeita, quando Ele é conduzido como Cordeiro de Deus, e ali na cruz do Calvário Ele tem o poder de tirar o pecado do mundo, Ele entrega a sua vida, Ele é sepultado e por 3 dias Ele fica naquele sepulcro, Ele fica naquela tumba. Quando Ele rasga a morte pelo meio, quando Ele dá um grito de vitória e todos os inimigos agora são submissos à soberania dEle, meus irmãos, a partir desse movimento, eu e você precisamos ser formatados com aquilo que diz respeito à graça salvadora de Deus. Eu e você precisamos não mais enxergar o mundo na ótica natural, agora a gente precisa enxergar o mundo na ótica espiritual. Por mais que eu e você pisemos o chão, por mais que nós nos sujamos da poeira da vida, todavia, o que deve governar é o novo homem, é o homem agora representado pelo Cristo da cruz, pelo Cristo da ressurreição, pelo último Adão que venceu todos os inimigos. Se por um homem entrou o pecado e a morte sobre todos, por um só homem entrou a vida e a vida em abundância sobre todos aqueles que por ele forem formatados. Então, a grande questão para nós aqui nessa noite, meus irmãos, é respondermos uma pergunta. Quem nós somos? Quem nós somos? Deixa eu dizer para você. E eu tenho plena convicção que você também vai responder essa pergunta da seguinte forma. Somos ovelhas do bom pastor. Somos novas criaturas. Somos resgatados pelo ministério de Jesus Cristo. Fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Somos a igreja dele, somos o seu povo, somos a paixão da sua alma, nós somos as meninas dos olhos de Deus, nós somos os moradores do céu, ainda por um breve período de tempo, tocando a tristeza de um mundo quebrado. Mas eu e você não estamos mais na condição de pecadores, nós estamos na condição de perdoados, caminhando para a vida eterna que está preparada para nós, segundo as palavras de Jesus, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, lá quando Jesus diz que onde Ele estiver, nós também estaremos com Ele. Nós não somos dessa terra, nós somos moradores do céu, louvado seja Jesus Cristo. E é isso que Paulo está falando em Romanos. Até o capítulo 11, ele está trazendo esse ensinamento para a igreja de Roma, para aqueles crentes. Afirmando para os crentes que o pecado, por mais feio, que o pecado, por mais brutal, por mais difícil que seja, Cristo Jesus é suficiente para perdoá-lo. Que não há mais judeu, não há mais grego, não há mais circuncisão ou incircuncisão. Há aqueles que acreditam no nome de Jesus e afirmam que Ele é o Salvador da vida. Isso acontece, meus irmãos. Aí deixa eu falar para vocês. A partir do capítulo 12, Paulo vai aplicar o que ele ensinou com relação à teologia. Até o capítulo 11 é teologia.
Até o capítulo 11 é uma mensagem densa, pesada. Mas quando nós chegamos no capítulo 12, aí Paulo vai responder o que a gente faz com tudo isso, com todas essas verdades. O que Paulo está fazendo agora, quando ele diz assim, rogo-vos, é como se você estivesse chegando em uma casa que você precisa muito adentrar e de repente a porta está fechada. Ela não está trancada, ela está fechada. E aí você coloca a mão na fechadura, você abre e você então usa o movimento para fazer com que essa porta se abra e você possa entrar no ambiente que é necessário para você naquele momento. O que Paulo está fazendo é, dando esse rogo-vos, está fazendo com que a fechadura ela seja movimentada e a gente possa adentrar naquilo que é a prática de tudo aquilo que ele ensinou. E aí, meus irmãos, preste atenção numa coisa aqui. A igreja de Roma, ela tinha uma peculiaridade. A igreja de Roma foi formada por dois grupos de pessoas. Primeiro, judeus que moravam em Roma, mas que visitaram Jerusalém no dia do Pentecostes, onde o Espírito Santo foi lançado sobre o coração da igreja. Naquele dia, no Pentecostes, muitas nacionalidades estavam ali reunidas, dentre elas, judeus que moravam lá em Roma. E aí, quando aconteceu aquela primeira colheita, esses judeus foram tomados pelo poder de Deus e eles voltam agora convertidos a Jesus Cristo lá para Roma e levanta-se então uma igreja naquela cidade. Mas havia também um outro grupo, o grupo que tinha sido expulso pelo imperador Cláudio, já eram crentes, mas foram expulsos de Roma, porque Paulo estava perseguindo Cláudio estava perseguindo todos os cristãos. Depois da morte de Cláudio, aí esses crentes também retornam. Então esses dois grupos estão ali dentro da igreja de Roma, só que tem um terceiro grupo que foi conectado, que foi enxertado, os gentios. Os homens, as mulheres, que até então não conheciam a Deus e muito menos Jesus Cristo. Esses dois grupos cristãos agora pregam o Evangelho e os gentios estão se convertendo. E se convertendo, eles entram para o contexto da igreja, mas de repente essa igreja começa a vivenciar algumas dificuldades no relacionamento. O problema da igreja de Roma é que alguns irmãos estavam pensando mais do que convém ao próprio respeito deles. Eles estavam desdenhando do próximo. Eles estavam olhando para alguns dons carismáticos. Sabe o que é dom carismático? Dom carismático é aquele que é exercido e os seus olhos podem ver. A pregação, a oração, o louvor, o instrumento. Você consegue visualizar o dom quando ele está sendo praticado. É o dom carismático, é o dom que abençoa de uma forma visível a igreja de Cristo Jesus. Aí esses que tinham esse dom estavam menosprezando aqueles que tinham dons que não são os carismáticos, aqueles que são os dons que ficam mais escondidos. E aí Paulo agora está trazendo, meus irmãos, o capítulo 12, para ser mesmo essa fechadura, para ser mesmo esse movimento entre teoria e prática. E dois movimentos aqui o apóstolo Paulo ensina para esta igreja e eu creio que ele quer ensinar para mim e para você nessa noite. Mas eu preciso que você preste atenção. Eu preciso que você me empreste o seu coração para que juntos possamos crescer com relação a esses dois ensinamentos que o apóstolo Paulo vai trazer para nós. Primeiro, eu preciso que vocês leiam juntos verso 1 e verso 2. Olha aí, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Vamos lá? Rogo-vos. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha para mim aqui e preste atenção no que Paulo está ensinando, para que fosse eliminado a ideia de facções dentro da igreja de Roma, para que houvesse uma unidade, para que houvesse um bom relacionamento, para que todos adorassem a Deus numa mesma direção. Primeira coisa, apresentar como culto a Deus
uma nova vida. Apresentar como culto a Deus uma nova vida. Preste atenção. É muito comum, quando nós falamos esse termo, quando nós falamos para alguém a ideia de irmos cultuar a Deus. É muito comum você logo pensar no templo, na liturgia, nas canções, nas orações, no dízimo, na oferta, na subida das crianças para a sala delas, para agora ouvir o Evangelho em um palavreado que elas conseguem absorver. É muito comum você, quando pensa em culto, você logo dá endereço para ele. Logo você dá a denominação, o significado para culto de um local onde nós temos um encontro marcado com Deus. Isso aqui que nós estamos fazendo, meus irmãos, é um encontro marcado com Deus. Você já sai daqui hoje, domingo à noite. Você que chegou às 19 horas, geralmente a gente sai às 21 horas, depois do bate-papo, depois do cafezinho, mas você já sai daqui sabendo do seu compromisso. O seu compromisso na terça-feira, às 19h30. O seu compromisso domingo que vem, 8h30 e 9 horas, oração e escola dominical. E você já leva o compromisso também das 19 horas, um culto de celebração. Isso aqui é um ambiente onde nós podemos definir como um encontro marcado com Deus. Há algum problema nisso? Não. Isso é uma bênção. Nada é mais explosivo, nada é mais aconchegante, nada é mais prazeroso do que estar no meio da igreja de Cristo, podendo cultuar ao Deus que é o nosso Pai e Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. Só que isso aqui é uma pequena parte do que é verdadeiramente culto. O culto está para eu afirmar a vocês, ele está para ser muito mais importante do lado de fora do que do lado de dentro, quando o que nós estamos afirmando é a necessidade de coerência entre teoria e prática, teologia e vida. Não é muito incomum, meus irmãos, e a gente precisa tomar cuidado com isso, da gente ser cheio de energia num ambiente igual a esse aqui, mas a gente ser uma pessoa que não testemunha essa mesma energia, esse mesmo fervor, essa mesma alegria lá no nosso trabalho, na nossa casa, lá no meio das pessoas que não estão bonitinhos como nós estamos aqui nessa noite. Olha que coisa boa. Aqui, se eu falar alguma coisa que você não concorda, você não tem coragem de levantar a mão e dizer assim, pastor, eu não concordo com isso aí. Você vai respeitar, você vai fazer no máximo o movimento de encerrando o culto, você vai me chamar num canto e dizer assim, pastor, aquela palavra que você disse, ela não está com coerência nas Escrituras Sagradas. Mas ninguém tem coragem de levantar a mão aqui e falar alguma coisa para me repreender. Quando nós somos convidados a orarmos uns pelos outros, a gente corre em direção ao outro. O outro está cheiroso, está bem vestido, o outro vai orar por mim também. Nós vamos ter um movimento aqui de súplica, de intercessão, de abençoarmos uns aos outros. Quando nós erguemos as nossas vozes para adorar a Deus como fizemos agora, não dá uma impressão que a gente está tocando no céu? Não dá uma impressão que Jesus ele está olhando para nós e assim, doidinho para nos abraçar e a gente louco para ele nos abraçar mesmo? Isso é uma maravilha, mas deixa eu dizer para você. Mais do que esse movimento cultico dentro de um ambiente, em um horário definido, é preciso que eu e você compreendamos a necessidade de que o nosso culto ele seja um sacrifício vivo, ele seja um sacrifício santo e ele seja um sacrifício agradável a Deus, sendo esse o nosso culto racional. Agora, o que isso significa? O que significa um culto que tem essas particularidades? O que significa um sacrifício vivo, santo e agradável? Deixa eu dizer para você, sacrifício. Você se reporta ao Antigo Testamento e você vai se lembrar dos cordeiros, das pombinhas que eram mortos lá, para que através do sangue desses animais inocentes pudesse acontecer a conexão entre um Deus que perdoa com um pecador arrependido que está pedindo perdão a ele. Esse era o sacrifício morto. O sacrifício vivo
é aquele que nós fazemos por meio da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, uma vez por todas, derramou o seu sangue, mas Jesus Cristo, uma vez por todas, rompeu contra a morte e Ele está vivo no céu. E Ele deve ser o meu culto, Ele deve ser o seu culto. Nós sacrificamos aqui, não é um animal que vai ser morto e o sangue dele aspergido. Nós sacrificamos aqui o nosso homem natural para que o homem espiritual possa crescer e ser dominado pela vontade de Deus. O que é um culto santo? É você todos os dias entender que foi separado pela graça de Deus para viver exclusivamente para a glória dele. Onde você caminhar durante a sua semana. Se você vai na escola, criança e adolescente, lá na escola você tem que ser um culto agradável a Deus, separado para a glória dele. Ser o melhor aluno que você der conta de ser. Nunca dar atenção a coisas secundárias quando a matéria estiver sendo ensinada no quadro ou ensinado pela teoria do professor. As suas provas têm que ser as provas com os maiores números possível, porque você tem que estudar como se aquela prova fosse a razão da sua vida. Não estou dizendo que você tem que tirar 10 em todas as provas, mas você tem que fazer cada uma delas em excelência para agradar a Deus e não agradar aos homens. Você que está na faculdade, precisa entender que lá é onde precisa-se de uma luz para brilhar em meio às trevas, de sal para trazer gosto para um ambiente que está, meus irmãos, intoxicado por um pecado que quer tirar do coração dos homens a centralidade de Deus. Nós estamos vivendo um tempo nas faculdades que a última agora foi um trote, foi uma aberração que fizeram com um calouro, que ele teve que ficar o primeiro período da aula nu. Ele teve que ficar sem roupa. E isso, um escândalo no nosso país. O nosso país, ele tem sido notícias de escândalo mundo afora. E estou dizendo para você que é estudante lá da faculdade. A faculdade é um local para você ser separado para a glória de Deus. Você, marido, precisa ser separado para a glória de Deus, para cuidar da esposa, santificá-la, cuidar dela. Você, esposa, tem que cuidar do seu marido. Você precisa amá-lo, respeitá-lo, você precisa ser submisso a ele, no sentido da missão que Deus o colocou. Você que é pai, não irrite o seu filho, ao contrário, edifica no coração dele a palavra do Senhor. Você que é filho, honre os seus pais, que você foi separado pela graça de Deus para você ser um filho abençoador na vida dos seus pais. O que é, meus irmãos, algo agradável? É aquilo que faz bem. Uma pessoa agradável é aquela que você quer à mesa. Uma pessoa agradável é aquela que você quer ouvir a voz, que você quer ouvir os conselhos, que você quer sentir o cheiro da fragrância que ela usa. É aquela ideia de quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias. O que é isso? Não tem nada a ver com você cortar as suas unhas e lavar os seus pés. A ideia é, quando você percebe uma pessoa agradável entrando, o seu coração já sorri e sabe que coisa boa vai acontecer, porque a presença dessa pessoa só contribui para o seu avanço, para o seu crescimento. Só que aí tem uma coisa interessante para nós aqui. Para que isso seja o nosso culto racional. Você já parou para pensar nessa expressão? O que significa você dar a Deus um culto racional? Tem gente que pensa, e não é de todo errado, que culto racional é a gente vir ao ambiente, estarmos na igreja, na hora dos louvores, e a gente não fazer firula aqui dentro, da gente não sapatear igual louco, da gente falar coisa que ninguém está entendendo o que está sendo dito, de um começar o movimento de um lado, o outro começar do outro, e no final da história nós estamos fazendo algo que é de confusão e não algo que é claro aos olhos de Deus e dos homens. Isso não é de todo errado, mas não é a definição mais adequada.
A definição mais adequada é o seguinte: olha para mim, em nome de Jesus, presta atenção. Quando você vem para esse ambiente e você se veste de um crente, de um santo, e você se veste de um cristão e adora a Deus de uma forma aqui, mas você é uma porqueira lá fora, você está sendo irracional, você está sendo uma pessoa que está tentando enganar os olhos daquele que tudo vê e tudo sonda. Você está tentando ludibriar o coração de Deus. Isso é irracionalidade. Você não lê a Bíblia em casa. Você não ora em casa. Você não faz devocional. Você não é um bom trabalhador lá no seu serviço. Você é um ranziza com as pessoas. Você é uma pessoa difícil de relacionamento. Você não é agradável nas palavras. Você não é manso no trato. Você é uma pessoa com dificuldades. Mas quando chega aqui dentro, parece que é o melhor dos seres humanos porque está adorando a Deus. Irracionalidade, falta de sobriedade, porque Deus sabe quem é você na motivação e na essência. Então o que Paulo está dizendo para a igreja de Roma? Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam apresentar como culto a Deus uma nova vida. Não vos conformeis com esse século, mas transformai a vossa mente. Não vos amoldeis àquilo que o mundo tem proposto para o coração. Aquela ideia que é muito comum hoje em dia, e às vezes a gente que é pai gosta de falar isso para os filhos, ou gosta de defender os filhos com algum adulto que vem para falar algo contra eles, a gente diz assim: mas isso é muito normal hoje em dia. Isso é muito normal hoje em dia. Isso é muito comum, todo mundo está fazendo. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. O todo mundo está fazendo, talvez, é a forma mais adequada de dar as mãos para quem está caminhando para o inferno. A moda sempre cai de moda. E precisa de uma outra moda no lugar. A roupa, quando surge, é um evento. Daí a pouco ela já não mais serve. A gente precisa de uma novidade. A multidão nem sempre é inteligente para conduzir o nosso coração. Ou melhor, nós precisamos ser inteligentes para jamais deixar a multidão governar o nosso coração. A maior mentira que tem é que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira pura. A voz de Deus é esse livro aqui. Bendito livro que é a revelação da vontade dele para nós. Paulo está dizendo para essa igreja em forma de oração: eu rogo a vocês, eu clamo a vocês, eu peço a vocês encarecidamente, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem como culto a Deus uma nova vida. Aquilo que era pecaminoso e você não se importava, não mais pode fazer parte. Aquele palavreado chulo, aquele palavreado ruim, aquele palavreado estranho que a moda está ditando, está falando, não pode mais estar nos seus lábios, nos meus lábios. Aquele jeito estranho de ganhar dinheiro não pode mais ser a trilha para a nossa prosperidade. Aquele movimento de tratar as pessoas com casca e tudo, porque afinal de contas eu sou assim, e se quiser conviver comigo assim você tem que aprender. Meus irmãos, isso não é algo na vida de alguém que cultua a Deus com uma nova vida. Cultuar a Deus com uma nova vida é abraçar todas as virtudes de Cristo no coração e na alma, e aí então você aprender e decorar o Sermão da Montanha, principalmente os 12 primeiros versos do capítulo 5, lá do Evangelho de Mateus. Bem-aventurado, feliz é o homem que abraça tudo aquilo que o mundo fala, que é idiotice você viver nelas, porque o mundo vai dizer ser manso é para os fracos, hoje o esperto é que chega primeiro. Jesus está dizendo: sejam mansos e humildes de coração. Quando alguém vos perseguirem pelo meu nome, alegrai-vos, porque fizeram isso com os profetas que vieram antes de vós. E se perseguiram ao Mestre, não perseguirão os seus discípulos, os seus seguidores?
Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Ou seja, eu leio a Bíblia de manhã e quando aparece uma oportunidade, seja ela favorável, seja ela adversa, a palavra de Deus que está guardada no meu coração entra em ação e eu vou desmontar guerras, e eu vou abençoar pessoas que estão sem esperança, e eu vou ser uma bênção de Deus, porque onde eu estou, o culto a Deus estará acontecendo. Todo mundo que chegar perto de mim vai sentir a fragrância de Cristo Jesus, porque eu preciso ser um perfume dele nesse mundo. Mas há um último movimento aqui, meus irmãos. Verso 3 e 4, os versos 3 e 4. Você pode ler para mim, fazendo um favor? Vamos lá? Porque temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Aí eu termino. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Presta atenção aqui. Segundo movimento. Se o primeiro é apresentar um culto a Deus, sendo esse uma nova vida. Segundo, é você compreender que devemos cumprir com alegria o chamado para edificar a igreja de Cristo Jesus. Paulo está dizendo isso aqui nesse texto. Nós conhecemos ontem, lá em Abricampo, a história de alguns adolescentes. Um deles se chama Guilherme. E aí, quando foi falado o nome do Guilherme para Laura colocar lá na ata, Guilherme ou Gabriel? Gustavo. Mas tudo começa com G, não é? GGG. Pouca coisa. Só o timbre da voz da Maísa que foi diferente. Gustavo. Na hora do Gustavo foi bonito o pastor Roque falar quem era o Gustavo. Completando agora, no mês de abril, me parece, 12 anos. Já é sócio, membro da UPA de Abricampo. Agora a beleza é como que ele foi batizado no mês de dezembro último. A empregada doméstica, a mulher que trabalha para os pais, que limpa a casa deles, que faz a comida para eles, evangelizou o coração do Gustavo. E o Gustavo, ficando apaixonado pelo ensinamento daquela simples funcionária da casa, falou para ela que queria ir para a igreja dela. E ela começou a conduzir o coração do Gustavo para a igreja de Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, no dia do batismo do Gustavo, estavam os pais do Gustavo assentados lá no banco da igreja. E sabe quem é que estava respondendo pela fé do Gustavo? A funcionária da família, porque a funcionária da família entendeu algo extraordinário. Onde eu estiver fazendo o que eu fizer, eu preciso ser a igreja de Cristo Jesus e eu preciso edificar as boas novas no coração de todo mundo que vier à minha direção. E essa mulher, ela leva um adolescente para a graça de Deus através da sua alegria. Quando nós olhamos esse texto, parece que verso 1 e verso 2 não tem nada a ver com o que vem. A gente desconecta. Porque o que tem a ver transformar a mente, renovar o coração, ofertar a Deus um culto agradável, santo e vivo, como sacrifício? O que tem a ver com a igreja? Está conectado. E está respondendo uma questão muito atual. Tem um monte de gente dizendo o seguinte: eu não preciso estar em um lugar, ouvindo um pastor, ou seja lá quem for, para eu adorar a Deus. Onde eu estiver, ali eu serei igreja de Deus. Amém? Não é não, misericórdia. Eu conduzi vocês, eu fui mal, não foi?
Como é que você vai dar fruto se você não está conectado à videira? Como é que você vai experimentar das delícias do céu se é no corpo de Cristo que você tem essa oportunidade? O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é o seguinte: vocês precisam se alegrarem na mutualidade da igreja de Cristo Jesus. E olha que coisa extraordinária, se você ler até o verso 9, você vai ver afirmando a diversidade de dons. E aí é interessante, meus irmãos, que a diversidade de dons é comparada ao seu corpo físico. Imagina só, se você fosse apenas mão, você não conseguiria enxergar. Imagina se você fosse apenas pé, você não conseguiria pensar. Agora, outra simulação. Se os seus olhos fossem os seus pés, você não teria tanta facilidade para caminhar como você tem. Se as suas mãos fossem os seus olhos, você não conseguiria enxergar com tanta perfeição quanto você enxerga. Agora, sabe a beleza de tudo isso? Quando o pé faz o papel dele, a mão cumpre a sua tarefa e os olhos estão fazendo aquilo pelo qual eles foram colocados no corpo para fazer, aí o corpo inteiro é beneficiado e a gente consegue andar com naturalidade, de uma forma que a gente progride, que a gente faz as coisas que é bom e agradável para nós. No contexto da Igreja de Cristo Jesus é a mesma coisa. Não sei se você percebeu que eles erraram na música ali. Tinha mais uma parte, eu estou tentando lembrar qual que é. A última parte ali, que depois a gente volta lá. Aí vocês não cantaram mais uma vez o refrãozinho, e eu comecei a cantar o refrãozinho mais uma vez. Tudo fora de ordem, eu não sei a hora que entra, a hora que para. Se você que é uma pessoa que não sabe a hora que você precisa colocar a voz para começar ou parar um cântico, é só você chegar perto de mim. Eu me lembro que em Pedra Bonita eu arriscava fazer parte do ministério de louvor cantando. Sabe o que eu fazia? Eu me virava para o violonista para eu ver a boca dele. Na hora que ele começava, eu começava. Na hora que ele parava, eu parava. Porque eu não tenho essa facilidade com o cântico, por isso eu prego. Eu acho lindo a minha menina tocar piano, eu acho lindo o Moisés tocar guitarra, o Luciano, o Pablo aqui, eu acho tudo isso maravilhoso. Eu fico feliz, eu sou edificado com os dons dos meus irmãos, mas ai de vocês se eu tentar tomar o lugar de um deles. Ai de vocês. Porque você é especial na igreja de Cristo Jesus. E quem te conectou a esse corpo espera de você duas coisas: alegria e prestação de serviço. Alegria e prestação de serviço. Meus irmãos, não há um ambiente mais gostoso do que o ambiente da igreja de Cristo Jesus. Eu não tenho nenhum arrependimento dos meus filhos, desde o primeiro momento da vida deles, terem sido apresentados na igreja de Cristo Jesus e pela igreja de Cristo Jesus serem pastoreados todos os dias da vida deles. Quando eu olho para você e eu vejo que Deus me deu a graça de te conhecer, louvado seja Deus porque você tem me feito muito bem. Agora tem gente que não gosta da igreja. Tem gente que fica procurando defeitos na igreja. Uma pessoa falou comigo assim: pastor, estou procurando uma igreja aqui na cidade. A sua não serve porque a teologia que vocês têm de batismo infantil não se encaixa no nosso pensamento. A predestinação é complicado. Eu até gosto do Senhor, até gosto da igreja, mas a gente tem dificuldade de compreender a teologia que vocês defendem. E aí, de repente, procura uma, procura outra e a coisa não acontece. Sabe por quê? Porque a igreja é um lugar da alegria, da edificação. Mas a igreja aqui ainda é cheia de defeitos. Mas defeitos que estão sendo trabalhados, defeitos que estão sendo vencidos,
defeitos que de glória em glória o Espírito Santo vai eliminando do nosso convívio, defeitos de que em fé, eu e você vamos rompendo e rompendo, nós vamos acertando mais e mais a vontade de Deus sobre a nossa vida. Meus irmãos, nada para mim é mais caro e mais valioso do que a igreja de Cristo Jesus. Nada me dá mais prazer nessa vida do que estar na igreja de Cristo Jesus e fazer parte da igreja do meu Salvador Jesus Cristo. Lá em Caratinga, certa vez, já pastoreando, um vereador chegou perto de mim e falou assim, ele era pastor também, auxiliar de uma igreja, e ele falou comigo assim, rapaz, nós estamos precisando de um diretor somente para a parte da manhã, em uma escola, em um córrego que fica muito próximo da cidade, e você tem pedagogia, você já trabalhou nessa área, você quer que eu dê o seu nome lá para a Secretaria da Educação para que você possa pegar esse trabalho? Eu falei, não, muito obrigado. A igreja de Cristo Jesus já ocupa todo o meu tempo, e o meu tempo é ocupado com muita alegria, por tudo aquilo que eu preciso viver na igreja de Cristo Jesus. Na igreja de Cristo Jesus nada me falta. Na igreja de Cristo Jesus o meu coração se alegra. Na igreja de Cristo Jesus eu posso colocar em prática o dom, o presente que Ele me deu, e eu posso, de certa forma, abençoar você. Agora preste atenção, você precisa me abençoar também com o dom que Deus te deu. É a mutualidade. E aí, meus irmãos, para encerrar, eu quero chamar a sua atenção para essa ideia de que o texto está dizendo para a igreja de Roma: não pensem sobre vocês mais do que convém. Isso é um grande perigo que eu e você vivenciamos todos os dias. Pensar mais que convém a nosso próprio respeito. Achar que somos melhores do que de fato somos. Pensar que os outros precisam trabalhar por causa do nosso nome, do nosso ministério. Pensar que a nossa casa é um local onde eu não tenho as responsabilidades da edificação. Aqui, meus irmãos, o convite do apóstolo Paulo é simples. Entender a grandeza da igreja de Cristo. Se alegrar no meio dela. E entender a responsabilidade da edificação através do dom que Ele mesmo concedeu a cada um de nós. Você tem dom. Não sei se carismático, mas você tem dom. Não sei se os homens conhecerão você, mundo afora, mas Jesus te conhece. Ele sabe o seu nome, a sua identidade, e Ele tem forjado em você o estar na igreja dele para que você possa edificá-la com alegria e uma boa prestação de serviço. Que Deus possa abençoar, meus irmãos, a minha vida e a sua vida, para que a gente possa agir segundo aquilo que somos. Somos ovelhas de Jesus Cristo. Que nós possamos viver como ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar o Ministério de Louvor